dessas ocasiões. Hoje eu quero falar em relação à Páscoa. Começar hoje e domingo que vem. Na verdade, a Páscoa, a gente sabe que é um evento, não vou pregar tudo que eu já preguei no ano passado, no ano retrasado. A gente sabe que é uma festa que, na verdade, nem deveria ser mais colocada, porque o último cordeiro que foi sacrificado foi Jesus. Sim. Então não há mais Sacrifício. nada a sacrificar. A Páscoa ela foi ordenada para fazer o sacrifício de cordeiro a cada ano, para se lembrar da passagem, né? Do passer, que é a Páscoa, da saída do Egito, o Êxodo, né? Para a terra prometida, Canaã. Então, hoje eu quero pregar Hebreus 9, e domingo que vem a gente vai pregar Hebreus 10 para a Páscoa. Hebreus, esses 9 e 10, eles falam muito do sangue de Cristo, né? Então, como tem esse evento da Páscoa, eu vou também aproveitar de pregar sobre o sangue do Cordeiro de Cristo. Pregar sobre Cristo, porque a figura de Cristo, que é nosso Salvador, né? A gente fala direto assim, Cristo é nosso Salvador e nosso Senhor. Mas qual é a mente de Cristo? Por que ele chegou a ser nosso Salvador e nosso Senhor? Quem é Cristo? É Deus, não é? Sim. Não é Deus? Então, Sim. mas vamos ver. Porque a gente pensa sempre que é um filho que nasceu assim. Eu não vejo muito Cristo como Deus, né? Como Deus mesmo. A gente vê ele como um tipo substituto, um acesso a Deus. Tudo bem, ele é. Mas foi Deus mesmo que veio em carne, está escrito, né? Quem se encarnou em Jesus. Então, a palavra, ela virou carne através de Jesus. Então, quem deu a palavra é de Deus, né? Então, vamos ver. Eu vou fazer em relação a isso, como que Deus, quando ele deu seu filho, ele fez uma aliança nova, né, com a gente. Então, foi a nova aliança, que foi em substituição à primeira aliança, uma aliança antiga. Então, eu queria recolocar, fazer hoje, um resumo da aliança antiga. O que ela era é o que a gente ganha com Cristo. O que a gente ganhou é o que a gente tem que largar para poder ganhar o que a gente quer ter com Cristo. As promessas, o pacto da nova aliança. Porque tem muitos que querem pegar a nova aliança, o pacto, as promessas da nova aliança, que é a vida eterna, tudo a graça, hein? Mas não largam da aliança antiga. E acham ainda na cabeça que tem que fazer sacrifício, tem que se esforçar, tem que fazer obra. E não é, mas a gente tem que entender o porquê e o como, a gente tem que conhecer essas alianças. Então, vou só fazer um resumo. A gente vai ler a primeira aliança. Eu não vou ler todos, porque seria muito, mas vou ler o resumo no Êxodo, hein? Da primeira aliança. O que foi? Em Êxodo, teve as alianças abrâmicas, hein? Que Deus fez com Abraão, prometendo uma multidão, muitos descendentes, hein? Prometendo coisa boa, coisas novas, hein? Quem recebeu a ordem de fazer e cumprir essa aliança foi Moisés, que recebeu também os mandamentos, né? Depois dessa primeira aliança que Deus tinha feito com Abraão. Mas ele não cumpriu nada. Ele falou, eu vou te multiplicar. Isso não aconteceu no tempo de Abraão, aconteceu no tempo de Moisés, quando eles saíram do deserto e receberam a terra prometida de Canaã. E hoje, Canaã, quando a gente fala dessa terra prometida, a gente, para visualizar, mentalizar, Canaã era uma porção de terra enorme, saindo do Egito, né? Eles saíram do Egito, que eles eram um cativeiro. Aí na fronteira, depois de sair do Egito, quando o faraó teve que deixar depois das pragas, aí eles tiveram que atravessar um deserto para chegar em Israel, que estava lá no deserto. Não se chamava Israel. Era Israel, mas era toda a Palestina, Israel, a Jordânia, tudo isso
é a terra prometida. É enorme, uma região vasta que se chama Canaã, que regrupa todas essas regiões da Palestina, da Jordânia e de Israel, que fazem fronteira mais ou menos com o Egito, para a gente mentalizar onde fica. Então, vamos ver o que foi prometido nesse Canaã, onde jorrava mel, coisa boa. Né? Em Êxodo, na página 107 da nossa Bíblia. Êxodo quanto? 33, 1 a 3. 1 a 3. A gente vai aprender o que Deus pediu para o povo. E depois a gente vai aprender o que Deus, através de Jesus, pediu para largar e não continuar mais. Senão a gente não entra na graça, na nova aliança. É só falácia. Encontraram? Sim. O Senhor diz a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subem a terra que eu jurei, a promessa que ele tinha feito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão. Ele jurou dar, mas ele não deu a Abraão. Isaac e Jacó, ele jurou a todos eles, dizendo: darei esta terra a seu descendente. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, né, que é a terra prometida, que é Canaã. Os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Que morava tudo nessa região enorme da Jordânia, da Palestina e de Israel. Subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Ele está falando isso por quê? Porque eles tinham acabado de receber os 10 mandamentos. Quer dizer, Moisés tinha acabado de receber os 10 mandamentos no monte, ele ficou um tempo no monte, como ele não descia, ele estava lá com o Senhor mesmo que gravou nas tábuas os mandamentos, aí ele demorou para descer, aí o Arão, o povo se rebelou, falou, ele não vai mais voltar, acabou, a gente precisa de alguém que nos dirija tudo, então a gente vai fazer um Deus aqui de ouro. Aí o Arão pediu para todo o povo dar os anéis, coisa de ouro, e fizeram um bezerro de ouro. Aí Deus falou para Moisés: tem que descer, porque eles estão fazendo coisa ruim lá embaixo. Aí, aí quando ele desceu, ele estava com tanta raiva que ele quebrou as tábuas. Quando ele viu o que tinha acontecido, né? Que ele jogou as tábuas no chão, gritou que Deus tinha falado que ele ia matar todo mundo. Aí Moisés ele falou: não, Senhor, então tira o meu livro, tira o meu nome do livro da vida, que eles não morrem, mas aí eu morro no lugar deles. É tipo um sacrifício como Jesus fez, né? Mas aí ele fala: não, tudo bem, então vou tirar o nome do livro da vida a todos que pecaram, porque todos também não adoraram, né? Mas uma grande porção. Ele depois deu isso o que a gente acabou de ler, ele deu essa ordem a Moisés. E agora sair e ir para conquistar a terra prometida com o resto do povo que tinha lá, que ele ia pôr um anjo na frente. Né? A gente sabe que foi uma coluna, o anjo foi uma coluna de fumaça, de vento, durante o dia, que eles seguiam, e à noite era uma coluna de fogo. Né? Então, era a presença do Senhor, mas através de um anjo. Então, isso era a promessa para ver qual era a primeira aliança, hein, que ele jurou de dar. Hein? Depois, em Deuteronômio, um pouquinho mais para frente, de Êxodo, no capítulo 7, do 9 ao 15, vamos ver em qual ela consiste. Deuteronômio, página 215. Deuteronômio 7, versículo 9 a 15. 9 a 15.
7, 9 aqui. Encontraram? Reconhecem, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem a seu mandamento. E com quem? Não com todos, mas só os que o amam e obedecem a seu mandamento. Também não o mundo inteiro, hein? Aleatoriamente. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitem. Assim, obedecem a todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramentos a seus antepassados, que eram Abraão, Jacó, etc. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegaram na terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite. Também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Maravilhoso. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda enfermidade. Não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. É uma aliança maravilhosa que Deus estava fazendo com o povo dele. Infelizmente, o povo não acatou essa aliança, né? Infelizmente, essa aliança fracassou. Eles tentaram em Deus várias vezes. Né? Quantas vezes eles saíram do plano que Deus tinha para eles? Deles não ficar doentes, apesar de tudo que eles tinham feito. Né? Ele prometia de tirar toda a enfermidade do povo dele, todas as doenças, de dar tudo do bom e do melhor. Mas eles tinham que seguir a letra, a risca, a lei. Infelizmente, era uma coisa praticamente impossível para um homem. É isso que a gente tem que agora ter em mente. O porquê a coisa depois precisou de uma nova aliança. Hein? A gente vai ler, antes de começar a ler Hebreus, como que ele já estava prevendo essa nova aliança. Deus, em Jeremias, Deus ele promete já perdoar os pecados. Jeremias, no capítulo 31, nos versículos 31 a 34, na página 911 dessa Bíblia. Jeremias 31 a 34, página 911 dessa Bíblia. Jeremias é logo depois de Isaías. Isaías é praticamente no meio da Bíblia. 31, versículo 31 a 34. Porque tudo isso, o que é que a gente saiba, esse caminho, por quê? Porque a gente está chegando na Páscoa, essa nova aliança, a partir da morte de Jesus, né? Não foi a partir do nascimento. Foi a partir da sua morte e ressurreição que a aliança foi validada. Essa nova aliança que a gente vive hoje. Então, 31, né? Você encontrar. Está chegando o dia, disse o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Quando os tomei pela mão, eu os tirei da terra do Egito, que a gente acabou de ler, né? Não será. Embora eu os amasse
como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, disse o Senhor. Fracassou, hein? Eles quebraram, não Deus, mas o povo, é óbvio. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Né? Depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É muito importante ver aqui que ele fala em outros lugares que Jesus ele mandou ele para cumprir a lei, não para abolir, para cumprir. Ela foi cumprida, acabou. Mas ela existe. Não há nova lei, mas ela não é. Está escrito em outros lugares que a gente não pode tirar um jota da lei, hein? Que todos os mandamentos, que todos os mandamentos têm que continuar a ser cumpridos. Os mandamentos, mas através da graça. Não é que agora a gente pode matar, a gente pode... Não, a lei continua. Mas ela não salva. Ela não é... Antes ela salvava, hein? Tinha que obedecer a risco que a gente leu para eles ser salvos. E, infelizmente, ele fala aqui que eles não obedeceram, mas serei o seu Deus, mas que ele vai escrever, porém a minha lei, as minhas leis em sua mente e a escreverei em seu coração. Então, ela não está mais assim em tábuas para obedecer. Ela está na nossa mente e coração através de quê? Jesus. Que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá, que somos nós, hein, agora, hoje. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, que eu tirei de Egito, embora os amasse. Mas esta nova aliança que eu farei com Israel depois daqueles dias, pois porém as minhas leis em seu coração e em sua mente. Isso é maravilhoso. Então, essa aqui agora, ela está a gente sabe que ela se cumpriu, hein? Então, a gente vai ler agora, a partir de a concretização em Lucas 22, 20. Só a concretização é um versículo, mas é bom nos evangelhos, porque a gente tem uma cronologia até chegar em Hebreus, hein? Para a gente entender. Lucas 22, 20. O evangelho, né? Lucas 22, 20. Versículo 20. Lucas 2? Não, 20. 22. 22, versículo 20. Na verdade, é o que a gente está lendo em Coríntios sempre, que é retomado por Paulo para a ceia, hein? Esse aqui, ele é confirmado ali, a aliança agora. É só ali que ele é confirmado, essa nova aliança. Deus profetizou ela, certo? Em Jeremias, através de Jeremias, e ela foi cumprida através de Jesus aqui, onde ele fala. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este cálice da nova aliança é a nova aliança confirmada com o meu sangue que é derramado como sacrifício por você. Este cálice da nova aliança. É só ali que ele está falando que a nova aliança realmente, Jesus, agora ela começa aqui. Através desse versículo. As consequências da nova aliança estão em Efésios 2, 1 a 10, a página 1372. Aí depois a gente vai ler. Efésios 2, versículos 1 a 10. É a consequência agora dessa nova aliança que a gente está debaixo dela agora. 1372. Efésios 2, versículo. Eu falei. 1 a 10. 2, 1 a 10. Eu vou ler, né? Efésios 2, de 1 a 10. Isso é a nova vida agora
debaixo da nova aliança com Cristo. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, né? Porque fracassou com a desobedeceu a lei, e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo a quem? Ao comandante dos poderes do mundo invisível. Porque quem vive aqui não obedece a Deus, é mesmo fazendo o bem. Obedece ao diabo. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Por isso, quando a gente cantava, hoje de manhã, que a gente obedece, né, que a gente é fiel, isso é muito importante, porque quem se recusa a obedecer a palavra, não, está tudo certo, eu faço assim, mas eu sou salvo, né? Eu creio. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedor da ira com os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente a Cristo. Juntamente a Cristo. É pela graça que vocês são salvos, porque Ele nos deu essa vida juntamente a Cristo. Ele não pode fazer nada. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Quando a gente está falando, o que eu estou falando, a gente já está sentado agora. A gente está sentado nos domínios celestiais com Jesus. A gente já foi ressuscitado. A gente não vai mais ressuscitar, não. Tem gente que pensa, eu vou morrer, depois Jesus vai vir me ressuscitar. Não. A gente já está com Deus, com Jesus. Espiritualmente, a gente já está no salvo. A menos que a gente se desvia. Mas ele já morreu por nós. Não morreu por nós? Ele não já aceitou ele? Então, ele está falando daqui, por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E pela graça, vocês são salvos. A gente é salvo. Não precisa ser ressuscitado mais para passar em julgamento. Pois ele nos ressuscitou com Cristo, já. E nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora mesmo estamos com Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos de riqueza insuperável de sua graça. A gente vai ser um exemplo para as gerações futuras, revelado na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não pela lei, e não por meio de obras, mas por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa, não vem da gente. A gente não pode fazer nada. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se venha se orgulhar. Então, a gente não pode fazer nada, não pode acrescentar nada ao sacrifício de Cristo. Pois somos obra-prima de Deus, criados por Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós, que Ele planejou num futuro promessa. Quando está escrito aqui de antemão, planejou para nós, quer dizer que Ele, a partir do momento que a gente está com Ele, agora nosso futuro já está planejado só de coisas boas. De antemão, planejou para nós. É como se a gente tivesse um futuro só promissor agora. Pronto, para a gente ter consciência desses que são juramentos, né? São pactos, são alianças que ele fez com a gente. Agora, no 9, talvez eu não... Eu vou só até o... Vamos ver. Só até o 10, né? Porque já passou um tempo, precisaria de mais tempo para... A gente não... Senão fica muita coisa. Vamos ver. Esse capítulo 9, ele é muito importante para a gente ter consciência, principalmente quem já foi católico, de deixar tudo que é sacrifício, tudo que é obra. Porque no catolicismo, especialmente,
tem essa noção de a gente fazer a coisa, né? Tem que fazer uma procissão, tem que fazer um caminho disso aí, que não sei muito bem, mas é o que eu ouço. Então, a gente tem que fazer a obra para ser salvo. A gente tem que ser bom, a gente tem que não ser rico, tem que ajudar os pobres, né? Tem que o rico ele não vai para o céu, coisa assim. Então, a gente tem que fazer nosso esforço pessoal. Esse capítulo 9 ele fala de tanta coisa que tinha que fazer, que tem que deixar, que tudo é humano, tudo é terreno, é que não adianta. Então vamos ler. Essa questão do sacrifício, hoje não é só o catolicismo que carrega isso, não. Não, é muita gente. Mas eu estou falando de catolicismo porque aqui quase todos não tem espírita, não tem. Mas é óbvio que esse negócio de sacrifício. Não, nos evangélicos. Os evangélicos estão fazendo isso. Está cheio de sacrifício, né? Tem que dar R$10, tem que dar R$100, tem que comprar um grão de feijão, tem que comprar rosas, tem que jogar sal ou água que vem do Jordão, tem que fazer cheio de coisa. São sacrifícios, são amuletos, são crenças. Isso aqui tem muita coisa. Isso aqui, na verdade, é tudo enganação, é tudo. Como que a gente fala? Quando não é ladrão, é o cara que vem nos enganar. É tudo coisa ruim. A primeira aliança tinha regras, né? Era a lei de Deus para adoração, bem como um santuário terreno. Tinha a arca, hein? Tinha o templo. Esse tabernáculo, que era onde tinha a arca, era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães de presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela uma segunda parte, chamada de lugar santíssimo. Essa era tudo regra assim. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, onde residia Deus, inteiramente coberto de ouro. Isso não é que a gente fala que ele residia mesmo. Deus tinha se estabelecido, tinha mandado construir uma arca, um tabernáculo, depois a arca, porque ele estava lá. E quem entrava no lugar santíssimo morria se não tinha sido consagrado para ser o sumo sacerdote que tinha somente ele o direito de entrar lá uma vez por ano. E vários morreram. Nessa parte ficava o altar de ouro para incenso e a arca da aliança, que significava a antiga aliança, a primeira aliança, inteiramente coberto de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Todos esses vestígios, lembranças do que tinha acontecido na passagem, na Páscoa, entre o Egito e a terra de Canaã. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação que tinha o sacrifício. Mas agora, não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos pecados, pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido. Por quê? Por ignorância, porque quem cometia pecados querendo não tinha como com o sangue redimir o pecado. Por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Então, eles não tinham acesso a Deus, você vê? Com essas regras, era tudo regra. O Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo, que era onde o véu se rasgou na hora da morte do Senhor,
não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Enquanto se usava o templo em Jerusalém, ninguém podia ter acesso à graça. Essa é a ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Você vê, não adianta um sacrifício, não adianta um presente, não adianta nada, porque não há nada que possa limpar nossa consciência e nossos pecados. Não há. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelece um sistema melhor, que é o sistema da graça. Jesus Cristo vindo para salvar a humanidade. Eu vou continuar. Cristo se tornou o sumo sacerdote. Então não há mais sumo sacerdote. Não há mais nada nos templos, não há mais nem templo, vamos ver. Ele que se tornou sumo sacerdote, o sumo sacerdote era o tal que tinha acesso ao lugar santíssimo atrás da cortina, né? Mas quando ele morreu, a cortina se rasgou, é Cristo que se tornou sumo sacerdote. Não há mais ninguém além de Cristo. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Então, é isso que a gente tem que ver. Nada feito pelo homem, nada feito nesta terra, é o que eu publiquei também hoje de manhã na mensagem, pode santificar alguma coisa totalmente. Tinha que pegar sangue de animais, sangue de coisa, tinha que fazer sacrifício para purificar o pecado de ignorância. Mas não tinha salvação, não era para ser salvos. A salvação era de cumprir a lei todinha, mas não era, o sacrifício era para nos purificar de pecados comidos por ignorância, mas não era uma garantia de salvação. Agora sim, ele está num templo feito por Deus, e não de mãos humanas, com seu próprio sangue, e não com o sangue de bode e de bezerra. Você entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bode, bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imagine como o sangue de Cristo, purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos a Deus vivo. Não sei se dá para entender, mas a gente imagina, se o sangue, naquela época, eles falam que tinha poder de purificar pecados cometidos por ignorância, ele fala, imagina agora o sangue de Cristo, era sangue de animal, sangue de Cristo, lá no lugar santo. Ele derramou para a gente, que não é num lugar feito pelo homem, é por Deus. Ele já nos purificou, já nos santificou. Tudo que a gente tem dessa terra já foi limpa por um sangue puro, hein? Por um sangue santo. Antes não tinha. Purificar a nossa consciência das obras mortas para que adoremos o Deus vivo. Para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito eterno, Cristo, Espírito eterno de Deus, hein? Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. É por isso, é Deus mesmo que se ofereceu através de Cristo. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, está bem claro. Ele é o mediador da nova aliança. Não há ninguém, não há sumo sacerdote, não há pastor, não há ninguém. Ele é o mediador. Para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Que foi prometida, que a gente leu em Jeremias, né? Lembra?
que ele prometia perdoar os pecados e uma herança eterna. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. E aqui a gente pode se referir também a esses que estavam no cativeiro, né? Que a gente viu no outro culto, que quando ele morreu, ele pegou todos aqueles que tinham cometido pecado, mas que tinha sido purificado também naquela época, que eram numa guarda, hein? Nos lugares baixos. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Quando alguém deixa o testamento, um testamento, que é um pacto, hein? Um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte dessa pessoa. Então, Jesus, ele precisava morrer também, né? Para a nova aliança começasse, se cumprisse. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. Então, a nova aliança prometida ela não podia entrar em vigor antes que Cristo morresse. É por isso mesmo que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei e a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes e também água e os aspergiu com ramos de hisope e lã vermelha sobre o livro da lei, sobre todo o povo. Era uma coisa sagrada. Em seguida, fazia parte dessas regras. Hein? Em seguida, diz: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês, a antiga, né? A primeira. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados no serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com um sacrifício muito superior que é Jesus Cristo. Hein? Agora, como é interessante aqui, de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Então não adianta andar de joelho. É porque Jesus teve que morrer. E o sangue dele teve que ter sido derramado. É isso que a gente lembra na ceia. Quando a gente toma o vinho, a gente lembra desse derramamento de sangue de Cristo para o perdão dos nossos pecados. Não adianta as obras. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então não há mais nada a ver com a primeira aliança que Deus fez, né? Você vai seguir essa regra, você vai fazer isso, você vai lavar isso, você vai fazer aquela coisa, você não vai fazer isso, não. Tem 300 preceitos. Tem que fazer, tem 300 que não pode fazer. Você vai fazer isso, mas você não vai fazer isso. Você vai fazer aquele, mas você não vai fazer aquela coisa. Então, são mais 623 preceitos, entendeu? Então, isso agora acabou tudo isso, porque ele está num santuário, ele entrou no próprio céu a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote aqui na terra, com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, é que ele chamava já na época o fim dos tempos, porque a gente então está bem próximo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. Antigamente, a gente pecava uma vez por ano, você fazia sacrifício. Passava a cabeça, se vestia de pano de saco, jogava cinza. O que acontece agora? Vai para o carnaval, depois faz quaresma. Vou extrapolar, depois eu passo então, o sacrifício. Confessa, né? Ou se não, confessa com o padre. Isso. Então, esse aqui agora, ele teria que morrer a cada vez, de novo, então.
Não, ele fez uma vez, e não há como ele fazer duas vezes. Então, se a gente continua, é sacrilégio. Não tem como. Ó, mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Não é como a gente tem que se desfazer dessa ideia que a gente vai poder pedir perdão sei lá quantas vezes. Não, eu vou pecar ainda. O Senhor é maravilhoso, Ele é tudo amor. Jesus morreu para mim, eu posso pecar, Ele vai me perdoar. Não é. Ele morreu uma vez para a gente não mais pecar. Ele se ofereceu já. Não pode matar ele a cada vez que a gente peca para ser perdoado. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma vez só, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez só, para tirar os pecados de muitos. Então foi uma vez só. Ele voltará não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Quando ele fala assim, ele voltará não para tratar dos nossos pecados, porque ele já pagou. Ele não vai voltar para nos perdoar, para não sei lá o quê, para nos levar. Sim, ele vai nos levar se a gente tem vida. Mas se a gente já morreu, ele já está com ele. E quem morre não está com ele, aí sim, quando ele vai voltar pegar a sua igreja, dos que ainda estão em vida, naquele momento, vai pegar e ressuscitar os mortos. Os que ele leva são levados igualmente aos que já morreram e já estão com ele, e os outros vão ressuscitar para o juízo, para ser julgado, jogado no fogo. Não vai ter mais oportunidade. Vai passar no juízo, então ele vai falar, não, então você vai à direita, você vai à esquerda. Não é assim. O juízo não é feito para o cristão. O juízo é feito para os ímpios, que não aceitaram Jesus e vão ser jogados no lago de fogo, onde já tem dores e ranger de dente. Não há mais julgamento. Acabou. O julgamento é agora em vida. Ele vai vir, e quem ainda não morreu com ele, não morreu, ressuscitou já com ele, que já está no céu, os que ainda vão estar em vida, mas com ele, ele vem buscar. Antes de ressuscitar os mortos. Está escrito assim, primeiro a sua igreja, depois os mortos vão ressuscitar para o juízo. Mas não há mais para um morto que não está no céu ter uma chance de ser salvo. Acabou. Esse aqui, a gente pode, quem pensa, não, peraí, Deus é bom, depois ele me julga, eu vou lá nos bons, porque isso não existe. Ou já é salvo, ou não é. Mas vai ressuscitar só para o juízo. O juízo não é um julgamento, é o juízo. Agora você vai receber teu juízo. Agora é efetivação do que eu prometi. Quem não me obedece, quem não está comigo, vai para o inferno. É agora. Isso vai ser terrível, hein, para quem não. É como a gente leu lá de Lázaro, o homem rico, hein? Ele falava, oh, fala para ele vir aqui me refrescar a língua. Sou como o dedo, vai falar para meus irmãos. Eles não escutaram os profetas. Você acha que eles vão te escutar agora? Porque você fala que você está voltando dos mortos? Até que tem muitos que escutaria, talvez. Eu escutaria. Não é? Então, Senhor, muito obrigado por essa palavra que vem um pouquinho antes da gente se lembrar dessa passagem do Egito para a terra prometida, Senhor. São essas alianças que você fez ao longo do tempo com o teu povo, Senhor. O teu povo, que era Israel, Judá. Hoje somos nós, hein? Os gentios. Israel te rejeitou. E todos que te aceitaram são hoje o teu povo, Senhor. Senhor, a gente te agradece por tanto amor, por tantas alianças que você fez, que você tentou com a humanidade, com o homem, Senhor, por tanta paciência, principalmente por ter